Aí, continuando, o que acontece? Quando a gente tem essa formação do pedagogo, né, o currículo nos permite um leque de opções de trabalho bem grande, a gente fica naquele conflito. Qual foi a formação realmente, né, mais adequada? Para os anos iniciais do fundamental, para a educação infantil, para a gestão, para a pesquisa. Nós temos uma ideia, ao terminar a nossa graduação, que somos profissionais polivalentes. Temos uma ideia, não. Na verdade, temos a formação de profissionais polivalentes. Então, a gente pode atuar em todas as áreas. Mas o que acontece é o seguinte, o mercado de trabalho, ele exige cada vez mais especialização. Então, o profissional, quanto mais especializado, quanto mais ele tiver conhecimento, quanto mais ele tiver estudo, melhor preparado ele vai estar para a sua atuação. Então, é claro que cada um de nós, ao terminar aí a graduação, vai procurar, de uma certa forma, como me inserir no mercado. Então, eu vou continuar o processo de estudar, continuar o processo de aprender, enquanto eu ensino. Estou trabalhando, mas eu vou lá buscar uma especialização, vou ler artigos, vou me atualizar. Então, isso faz parte desse nosso processo. E daí, quando a gente fala da gestão educacional, o que a gente precisa entender? Eu vou gerir, vou administrar a minha aula de forma que eu vou garantir uma qualidade muito melhor de educação, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. Mas eu preciso ter essa gestão democrática tanto no meio escolar como no meio não escolar, porque trabalho com pessoas diferentes. E isso requer uma grande habilidade de gestão. Porque eu preciso conhecer meus alunos, eu preciso ter o domínio da matéria, do conteúdo, da sala, dessa gestão de pessoas, da minha aula como um todo. Então, nós temos que procurar formas e maneiras de trabalhar, né? Porque não necessariamente eu vou trabalhar só com crianças. Então, por exemplo, quando a gente fala, a gente tem aí a formação do pedagogo em dois patamares diferentes, né? Uma coisa é a gente trabalhar com as crianças da escola, mas eu posso também trabalhar com outras idades e pensar, enquanto estudante, em duas formas de aprendizagem, dois conceitos diferentes. Então, quando a gente fala da andragogia, a gente pensa assim, é um termo que surgiu em 1967, compondo um campo, né, disciplinar integrado no processo da educação de adultos. Então, Eduard Lieberman, né, foi o grande impulsionador da educação de adultos e defendeu que a educação não é o preparo para a vida, como tanto se prega, mas é a própria vida. Além disso, destacou que quando os adultos buscam uma formação profissional, tem o propósito de educarem-se, né, em processos sistemáticos, pois as explicações para suas diferentes situações vivenciadas são importantes. Olha bem, se eu vou trabalhar com a educação de adultos, se eu vou estar trabalhando com adultos, eu tenho alguns princípios básicos, né? Por que o adulto busca então a formação? Como já foi dito, ele busca uma formação profissional. Então ele tem necessidade desse saber. E eu tenho que respeitar isso, eu tenho que entender muito bem isso. E eu preciso também, né, dentro desses princípios, o segundo princípio é o autoconceito do aprendiz. Esse autoconceito é por que ele está indo buscar essa aprendizagem? Ele tem um conceito de agregar conhecimento para ele seguir na profissão, para ele continuar trabalhando, para ele estar no mercado. Isso é muito importante. E eu não posso esquecer o terceiro princípio, que são as experiências que esse meu aluno me traz, né? Eu preciso respeitar essas experiências
e entender, né, que a gente não pode descartar esse conhecimento empírico que a pessoa traz. Ah, mas não tem informação. Sim, mas ela tem um conhecimento prático, ela tem uma experiência de vida que comprova os resultados de muita coisa que ela fez, né? E a gente precisa entender o seguinte, que esse quarto princípio é a prontidão para aprender. Apesar de já trazer o conhecimento, essa pessoa está pronta para aprender, ela está lá buscando um conhecimento que ela sabe que ela tem necessidade dele, né? Ela precisa agregar, alinhar, unir a experiência vivida, a experiência que ela traz, com a teoria e a experiência que nós, professores, podemos passar para eles. Mas isso tem que respeitar aí o quinto princípio, que é a orientação para a aprendizagem. Essa orientação ela precisa ser pontual, ela precisa ser assertiva, ela tem que ir direto ao ponto. Não dá para ficar dando voltinha, enrolando. Até porque eu preciso pensar no sexto princípio, que é motivar esse adulto a aprender. Ele vai ali, ele tem um propósito, ele tem o objetivo dele, mas ele precisa de motivação. Porque, por exemplo, exatamente como vocês na faculdade, trabalham o dia todo, chegam lá à noite cansados, precisam estar motivados para conseguir criar significado para tudo que estão vendo e transformar isso tudo que vocês veem em aprendizagem mesmo, né? De forma concreta, de uma maneira que vocês vão poder usar para a vida de vocês. E a outra maneira é eutagogia. Então, a eutagogia, no caso da eutagogia, não há mediação ou organização de processo de ensino-aprendizagem pelo pedagogo ou pelo professor. Na verdade, é a pessoa que vai aprender, o próprio aprendiz, faz isso. O aluno é o seu próprio professor. Então, ele vai selecionar o conteúdo, a metodologia, busca e se aprofunda no conhecimento, já não necessitando do processo de mediação. Mas para isso, precisa de alguns conceitos que são muito básicos, né? Na eutagogia, o aluno é o gestor do seu aprendizado. Então, ele vai trabalhar com autodidatismo. O que a gente precisa se preocupar nesse momento? Se eu sou autodidata, qual é a qualidade do material que eu estou selecionando para o meu aprendizado? Se eu estou aí na eutagogia, eu tenho que ter muita disciplina, né, para seguir com os meus estudos, para me aprofundar, para ter uma possibilidade de aprendizagem ainda maior. E muita organização. Eu tenho que me auto-organizar. É claro que o professor, o pedagogo, que vai incentivar ou vai proporcionar isso ao seu aluno, tem que tomar muito cuidado de, embora no conceito da pedagogia fala-se de não existir mais a mediação, mas nós professores temos que fazer essa mediação mesmo que à distância. Precisamos orientar para que a pessoa não tome o caminho errado. Afinal de contas, aprender não é fácil e é necessário termos uma mentoria, ok? Aí o que acontece? Quando a gente fala isso, o que a gente pode dizer, né? Que a pedagogia ela se adapta a cada novo contexto de acordo com a necessidade dessa organização social. E nós precisamos nos reestruturar sempre, estar dispostos a aprender, a interagir de acordo com os interesses e as possibilidades do desenvolvimento do conhecimento para diferentes sujeitos, para diferentes pessoas. Porque ninguém é igual a ninguém. E nós precisamos ter esse domínio de contagiar, de trazer para a gente as pessoas para aprender. Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.